Boa noite, queridos companheiros que nos assistem agora, nesse momento, e também a todos aqueles que estarão conosco posteriormente, através das mídias sociais. Nessa terça-feira, dia 18 de outubro de 2022, nós estamos recebendo com muito carinho a companheira Jussara Korngold. A Jussara, inclusive, está substituindo o companheiro Jacobson Trovão, que estaria conosco, e ela aceitou prontamente esse convite, com o qual nós somos muito gratos. A Jussara, ela é secretária-geral do Conselho Espírita Internacional, ela já foi presidente e agora é atual vice-presidente da Federação Espírita dos Estados Unidos, e Jussara também é fundadora e presidente do Grupo Espírita de Nova York, onde ela reside. Palestrante, escritora, tradutora espírita, mora muitos anos, né, Jussara, nos Estados Unidos, e é bem atuante. Nós que acompanhamos o movimento espírita internacional, Jussara é muito atuante. Nesse último final de semana esteve no Congresso Espírita Mundial, e ela está aqui conosco hoje para conversar sobre esse tema tão importante, tão interessante, que é entre os dois planos da vida. Jussara, nossa companheira Carol vai fazer a leitura da página, prece inicial, e depois fica aberta a tua exposição. Ao final, nós vamos abrir para as perguntas. Muito obrigada. Boa noite a todos, mais uma vez. Boa noite, Jussara, bem-vinda. Hoje a leitura vai ser do Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Embainha tua espada. É o item aqui, capítulo 114. Embainha tua espada. Jesus. João, capítulo 18, versículo 11. A guerra foi sempre o terror das nações. Furacão de inconsciência abre a porta a todos os monstros da iniquidade por onde se manifesta. O que a civilização ergue ao preço dos séculos laboriosos de suor destrói com a fúria de poucos dias. Diante dela surgem os mortício e o arrasamento que compelem o povo à crueldade e à barbaria, em razão das quais aparecem dias amargos de sofrimento e regeneração para as coletividades que lhes aceitaram os desvarios. Ocorre o mesmo dentro de nós, quando abrimos luta contra os semelhantes. Sustentando a contenda com o próximo, destruidora tempestade de sentimentos nos desarpora o coração. Ideais superiores e aspirações sublimes longamente acariciados por nosso espírito, construções do presente para o futuro e plantações de luz e amor no terreno de nossas almas sofrem desabamento e desintegração, porque o desequilíbrio e a violência nos fazem tremer e cair nas vibrações do egoísmo absoluto que havíamos relegado à retaguarda da evolução. Depois disso, muitas vezes devemos atravessar aflitivas existências de expiação para corrigir as brechas que nos alvitam o barco do destino, em breves momentos de insânia. Em nosso aprendizado cristão, lembremo-nos da palavra do Senhor, embainha tua espada. Alimentando a guerra com os outros, perdemo-nos nas trevas exteriores, esquecendo o bom combate que nos cabe manter em nós mesmos. Façamos a paz com os que nos cercam, lutando contra as sombras que ainda nos perturbam a existência, para que se faça em nós o reinado da luz. De lance em riste, jamais conquistaremos o bem que desejamos. A cruz do Mestre tem a forma de uma espada com a lâmina voltada para baixo. Recordemos assim que, sacrificando-se sobre uma espada simbólica, devidamente ensarilhada, é que Jesus conferiu ao homem a bênção da paz com felicidade e renovação. Com esse sentimento, então, de alegria, de gratidão, vamos fazer a nossa oração, rogando ao nosso querido Mestre Jesus Cristo, aos espíritos benfeitores, que estejam aqui conosco esta noite, nos conduzindo a palestrante, a palavra fácil, que estejamos abertos
ao recebimento de novos ensinamentos, dos ensinamentos do Cristo, que a nossa irmã vai trazer na noite de hoje. Agradecemos a presença de todos aqui, que possamos sempre mantermos no nosso caminho a luz, ao amor e a caridade, seguindo as leis divinas. Que assim seja, graças a Deus. Jussara, é com você. Muito obrigada. Obrigada, boa noite a todos. Parabéns a vocês por terem aceitado, né, realizar essa empreitada, começar um centro espírita nessa região que vocês se encontram aí do Canadá, um centro espírita que já tem o significado, né, de aquele que trabalha com amor, né, que é Meimei, o nome do amor. E estou muito feliz por estar aqui, por ter podido atender o convite de vocês e também mandando nosso abraço para que o Jacobson querido se recupere bem e continue aí com aquela voz de trovão a nos trazer sempre tantos ensinamentos que ele traz, né, principalmente na área da mediunidade, que é tão importante. Entre os dois planos da vida, eu acho que seria interessante nós começarmos esta reflexão com uma pergunta: quem são os mortos? Quem são os vivos? Obviamente, na nossa perspectiva, no nosso entendimento, porque nós possuímos um corpo material com essa densidade, nós temos o entendimento que nós somos os vivos. No nosso entendimento, uma vez que nos despojamos do corpo físico, nós somos aqueles que morreram. Para muitas pessoas, inclusive, essa morte representaria o fim de tudo, representaria a completa desintegração de qualquer algo que pudesse estar animando e teria, assim, permitido àquela pessoa a se relacionar com o mundo. Para a maioria de nós no planeta que acredita na imortalidade da alma, em torno de, as últimas estatísticas dizem 89% da população, nas suas diversas religiões, que falam a respeito da imortalidade da alma. Imortalidade da alma, não necessariamente reencarnação, mas imortalidade da alma, independentemente de diferentes entendimentos do que aconteceria após esta transição, por assim dizer. Então, essa reflexão é importante, porque não estaríamos, talvez, falando de maneira correta quando nos referimos àqueles que pertencem a esse outro plano da vida como sendo aqueles mortos. Por isso, até que na terminologia espírita, nós procuramos evitar um pouco a palavra morte, o morto, morreu, e usamos os desencarnados, querendo justamente fazer referência a essa questão de que nós estamos nos despojando simplesmente dessa veste que era necessária para a nossa atuação neste plano de existência. Então, nós temos os planos de existências, talvez até, assim, se fôssemos pensar numa classificação, né, dentro daquilo que consideramos encarnados e desencarnados, com um espectro muito maior, né? Porque, inclusive, nós vemos nos próprios relatos do espírito André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier,
como existem espíritos que não veem espíritos. Então, pensar em todas essas diferentes dimensões que existem, ainda mesmo quando falamos na questão do campo material, nas diversas fases, nos diversos reinos que nós vamos passando. Então, como nós compreendemos, como nós estudamos no Espiritismo, o que existe primeiro dentro dos três elementos que nós temos no universo: Deus, matéria e o espírito. Deus sendo o criador da matéria e do espírito, o espírito sendo aquele ser inteligente da criação. Então, aquele que é designado para passar por um processo através desses vários reinos, né? Então, do primeiro reino mineral, depois do vegetal, depois do animal, depois do hominal, hominídeo, passando para o que nós agora compreendemos também ser o quinto reino, que é a quinta essência do espírito, aonde nós traremos em nós, vivenciaremos em nós o reino de Deus. Então, nesses diversos estágios, o que nós compreendemos e fica muito claro através da didática excepcional que Allan Kardec nos apresenta quando compôs o Livro dos Espíritos, porque nunca é demais ressaltar, né, que Kardec ele fazia parte daquela pleiade de espíritos que trabalhava sob a direção do Espírito Verdade, que em algumas obras da Revista Espírita, mesmo no Livro dos Médiuns, nós vemos assim indicações de que esse Espírito Verdade é Jesus, então, o governador de nosso planeta. Então, tendo aceitado a missão de ser o representante aqui na matéria, né, com um né, corpóreo, fazer esse trabalho, começa ele através da compilação, através do recebimento do que já havia sido compilado em outras sessões espíritas, de espíritos, não vamos chamar de espíritas porque não eram ainda, sessão de espíritos que haviam se manifestado, começa então esse trabalho de organização e que Kardec, então, não só ele nós vamos admirar o codificador pelas questões que ele faz, né? Porque, obviamente, as questões fundamentais, não só do ponto de vista inteligência, mas da sensibilidade humana de um espírito superior, ele coloca as questões que realmente estariam assim no âmago do ser e queriam saciar e trazer para nós respostas que precisávamos. Então, Kardec faz todo esse trabalho das perguntas, mas vem com os seus comentários brilhantes e coloca tudo isso de uma forma em que dentro dessa didática, nós possamos começar a tentar compreender um pouquinho o que é Deus, o universo, o espírito, na primeira parte do Livro dos Espíritos, passando para a segunda parte, aí nos levando a esse entendimento. Agora veja, você é um espírito criado, você é um espírito imortal. E como espírito imortal, o que acontece com você durante essa fase da criação ao infinito? Então, vai mostrando, dentro da segunda parte, toda essa passagem do momento da nossa encarnação, do porquê nós reencarnamos, no momento da desencarnação, entrando mais nessa parte do reino do espírito, para que possamos compreender, inclusive na classificação desses três reinos, que termina assim a segunda parte. Nos chama atenção depois para o moral. Agora, veja, você tem um propósito. Deus não nos criou simplesmente para popular os mundos. Existe um propósito, que é o propósito desse nosso aperfeiçoamento, nos tornarmos co-criadores. Né? E o que nós podemos, então, dentro de esperanças, né,
que nós podemos depois receber dentro disso tudo. Então, tudo isso para nós podermos nos situar e podermos talvez dentro de nós mesmos mudarmos um pouco esse paradigma de começarmos a pensar que os espíritos são mortos, né? Então, vamos começar a ver os espíritos como vivos realmente. É como se eles simplesmente estivessem vestidos ou revestidos ou de uma matéria diferente, que é justamente o que acontece quando nós falamos desse corpo espiritual. E uma vez, e isso Kardec vai nos apresentando tão bem, que existe, então, esses dois planos da vida, esses planos, eles se interagem. Mesmo quando nós não estamos compreendendo ou assim conscientes de que existe uma interação entre esses dois planos, é o que nós aprendemos através justamente do Espiritismo, e não só do Espiritismo, porque desde que existe um ser encarnado e um ser desencarnado, vai haver um intercâmbio entre esses dois planos de existência. Então, esse intercâmbio já acontece, nós já vemos narrações na história desde há muito tempo. Então, as próprias crenças do Deus solar, então, do entendimento de que havia um ser espiritual, que nós compreendemos que muitas vezes as manifestações desses seres espirituais não eram exatamente Deus, mas aqueles mensageiros para justamente ajudar nessas fases de transição da humanidade. Então, dentro dessa conscientização, dentro desse entendimento em que vamos dizer que os dois planos da vida estão vivos, só vivendo experiências diferentes, adquirindo experiências diferentes. Então, que existe uma maneira de nós nos conectarmos. Muitas vezes as pessoas vão ter a impressão de que quando nós falamos a respeito dessa comunicação com espíritos, principalmente quando estamos falando dentro do meio espírita, ou outras doutrinas espiritualistas, que nós estamos falando simplesmente do intercâmbio mediúnico, que obviamente existe, nós sabemos, é uma prática que temos dentro da doutrina espírita, esse intercâmbio mediúnico, para que possamos não somente aprender com os amigos espirituais, os benfeitores, que vêm nos trazer esses esclarecimentos, que já vinham trazendo desde de priscas eras e que continuaram e vieram ainda mais como prometido por Jesus, no Consolador prometido, para que nós pudéssemos, assim, ter um maior entendimento daquilo que são as verdades eternas. Porque o que nós temos que analisar é que a verdade é a verdade, e sempre existiu. Nós é que não enxergávamos, ou não enxergamos ainda. Agora nós começamos apenas a levantar um pouquinho do véu e começamos a vislumbrar essa possibilidade. Então, as pesquisas que temos a respeito de outras vidas, dentro das pesquisas de experiência quase morte, de casos de reencarnação que já vêm sido trabalhados enormemente no mundo inteiro, e muito especialmente aqui também nos Estados Unidos, casos comprovados que mostram que o espírito tem outras existências, espíritos que voltam dessas experiências quase morte, relatam que se encontraram numa atmosfera diferente, que viram os seus seres amados. Então, todo esse intercâmbio, ele existe além da mediunidade, ou daquilo que nós vamos chamar de mediunidade ostensiva. Então, aquele trabalho que nós realizamos quando vamos fazer as nossas reuniões mediúnicas com este fim de instrução e também de assistência aos espíritos necessitados, aos espíritos infelizes que se demoram, então, nessas malhas de sombra, ainda nos seus ódios, nos seus desejos de vingança.
Mas também nós temos que lembrar que existe aquele momento, que é o momento do nosso desprendimento do sono, em que nós vivenciamos o que é estar num outro plano da vida. Porque no momento em que o nosso corpo descansa, relaxa, justamente pela necessidade, né, biológica que nós temos, né, corpórea que nós temos de ter esse momento de repouso, inclusive do nosso próprio cérebro, nós, assim, principalmente quando sabemos nos preparar melhor na hora de dormir, né, que é o sono inteligente, orando, pedindo a que tenhamos a possibilidade de ir em locais que possamos ajudar ou então receber instruções. Então, nós vamos, assim, nos deslocar para este outro plano de existência, o plano espiritual, e também vivenciar experiências que às vezes vão ser mais claras ou menos claras para nós no estado de vigília, no momento que retornamos, mas não significa que nós não passamos por este intercâmbio. Então, esse intercâmbio, ele existe para todos nós. Não existe uma pessoa que não viva entre os dois planos, né, aqui na matéria. Nós vivemos entre esses dois planos. Às vezes, até quando nós, algum momento, né, porque fala assim, diga-me onde está seu pensamento e você está lá, sem perceber, através do nosso pensamento, na velocidade que nós temos, quando nós pensamos muito em uma pessoa, num lugar, nós podemos fazer uma rápida locomoção para este outro lugar, ainda que o nosso corpo físico esteja ali, e por alguns segundos nós, como espíritos, nos deslocamos para um outro lugar. Então, existe toda essa situação e que, na realidade, para mim, particularmente, também, e compartilhando com vocês, eu acho assim fabuloso, né? Desde pequena, quando eu cresci, eu estudava em um colégio católico, e aí tinha aquela noção de Deus velhinho de barba, de morrer, e eu não achava aquilo bom, né? Eu não achava que a gente podia morrer. Eu tinha muita fascinação pela imortalidade, tanta fascinação que desde pequeno eu adorava ver aqueles filmes de vampiro, só porque eles tinham uma coisa que eu queria, que era ser imortal, né? Depois, com 11 anos, eu descobri o espiritismo e aí não precisava mais dos vampiros. Mas esse entendimento de que nós temos, então, essa possibilidade e também de poder sentir os nossos seres amados dentro de perto de nós, mesmo que conscientemente nós não registremos esta presença. Agora, quando nós descortinamos esse mundo, né? Esse outro plano de existência, agora nós temos que também entender o seguinte: para toda jornada que nós vamos fazer, se você vai sair de férias, por exemplo, a primeira coisa que a gente vai poder vai tentar fazer é se informar que tipo de temperatura tem lá, como as pessoas costumam se vestir, que idioma falam. A gente vai tentar fazer assim uma adaptação ou se preparar o melhor possível para esta jornada. Hoje, compreendemos ou compreendendo que a nossa jornada, essa caminhada, né, como caminheiros da eternidade que nós somos, e esse constante relacionamento entre os espíritos, a ponto de nós termos naquela pergunta do livro dos espíritos, né, os espíritos exercem algum tipo de influência sobre nós, e aí nos diz que muito mais do que nós imaginamos e que muitas vezes são eles que nos dirigem. O que nós temos que fazer, então, para poder termos, assim, vamos dizer, um relacionamento com outro plano da vida de uma maneira mais saudável, mais proveitosa para nós, no sentido de instrução, né, nesse aprendizado, e não estarmos sendo utilizados por irmãos dessa jornada
que possam ter intenções negativas a nosso respeito. Porque uma coisa também fica muito claro, e obviamente vocês já sabem disso. Quando nós recebemos o certificado de óbito, não significa que junto venha uma graduação de doutorado agora de conhecedor de tudo que acontece no plano espiritual, e muito menos de, de aquisição moral. Então, não é porque nós agora passamos para um outro plano da vida, o plano espiritual, que nós vamos saber completamente como esse plano funciona, e muito menos que imediatamente a nossa moral, os nossos valores, as nossas virtudes, as nossas imperfeições vão mudar. E compreender isso é essencial, porque às vezes nós vemos pessoas falando: ah, mas olha, aquela mensagem daquele espírito que fala isso, isso, isso. E dão muita desculpa, e dão muita importância porque é espírito. Mas qual a classificação daquele espírito? Quem sabe aquele espírito seja do mesmo nível que nós, ou quem sabe até menos, tenha menos conhecimento, menos entendimento. E nos referindo novamente ao que nós já falamos, André Luiz deixa claro isso. Espíritos que não veem espíritos superiores, né? E que os espíritos superiores têm que condensar o seu corpo perispiritual para que eles sejam visíveis a uma classe mais apegada à matéria, né? Para que tenha esse tipo de intercâmbio. Então, isso é importantíssimo para nós agora nos conduzirmos na nossa vida, porque tem uma relação muito grande ao nosso estado mental. Buda falava, né, que o que a gente pensa, nós nos tornamos. O que a gente sente, nós vamos atrair. E o que nós imaginamos, nós vamos criar. Então, salientando o poder do nosso pensamento, né? O poder da nossa criação, o entender, então, que pensamento é energia e que, como Jesus já falava, né? Não pecar nem por pensamento, por pensamentos, atos e palavras, né? Então, no nosso próprio pensamento, nós já vamos criar uma sintonia, já que nós podemos dizer que somos quase como se fôssemos antenas. Nós estamos constantemente irradiando aquilo que nós possuímos. Eu acho sempre muito interessante, porque nós sabemos, né, que um dos principais pontos do Espiritismo é que fora da caridade não há salvação. Mas às vezes eu penso que quando nós vamos pensar em fora da caridade não há salvação, nós ainda temos uma visão muito atávica, muito ligada a outras existências nas diversas religiões a que pertencemos, e nessa ideia de salvação de Deus, que se eu agir bem, Deus vai vir e vai me salvar e me resgatar. Isso é que representa a quintessência do espírito. Então, o fora da caridade não há salvação, é porque no momento em que nós vamos transitando de um estágio mais inferior em moralidade, em compaixão, em amor ao próximo, mas nós vamos assim quintessenciando o nosso espírito, entrando e nos preparando para esse quinto reino, que é o reino aonde Deus já vai ter penetrado, né? Ou as leis divinas, as leis naturais já vão fazer mais parte de nós. Então, não podemos fazer caridade, nós podemos fazer atos de benevolência, mas caridade mesmo sai de um coração que realmente pulsa pelo próximo, pulsa pelo bem-estar geral. Existe um filósofo, acho que ele é do século XII ou XIII, desculpa, não me lembro perfeitamente, ele chama Maimônides, e era um
um sábio judeu, e ele escreveu a respeito dos 8 estágios da caridade, aonde, obviamente, o primeiro é aquele que nós entendemos que a pessoa faz até por puro interesse, até chegar no estágio, no 8º estágio, que é como Jesus nos ensinou, que a vossa mão direita não sabe o que a esquerda está fazendo, já faz parte de nós. Então, é essa a transição para nós realmente, né, trabalharmos e podermos pertencer cada vez mais a essa quinta essência que nós falamos, né? É interessante porque quando nós pensamos na transição do reino animal para o reino hominal, né, nós vemos que a diferença que existe é que o reino animal, nós temos animais que pensam, mas eles têm pensamentos fragmentados. Quando nós chegamos ao reino hominal, nós já vamos ter pensamentos lineares, mas a nossa caridade, esse nosso altruísmo, essa nossa, vamos dizer, bondade, ela é fragmentada. Então, no momento em que ela não for mais fragmentada, nós estaremos passando para o que seria o quinto reino. Então, nessa questão toda, dentro do que nós estamos falando nesses planos da vida, nós temos que agora começar a analisar principalmente ensinamentos de Jesus, que antes nós olhávamos muito mais como algo que, vamos dizer assim, né, até dentro daqueles nossos entendimentos de dogmas ou lei, porque tem que ser assim e é assim. Por exemplo, quando Jesus fala, ame os vossos inimigos, deixe a sua oferta aqui no altar e vai se reconciliar com esses inimigos. Hoje, na visão espírita, entendendo esse intercâmbio que existe, nós sabemos que Jesus não estava falando isso só porque vocês têm que ser bonzinho, porque se não for bonzinho, Deus não te salva, né? Essa questão de barganha que a gente quer fazer com Deus. Olha, Deus, eu fiz isso direitinho. Aliás, eu estava me lembrando, tem uma passagem que Emmanuel fala a respeito disso, né? Quantas vezes nós chegamos para pedir, né? Fazer essa barganha, falar, olha como nós somos direitinho, bonzinho, fizemos isso, assisti não sei quantas palestras essa semana, fui no centro espírita, até ajudei uma pessoa, então, e aí, né? O que eu vou receber de volta, né? E aí Emmanuel fala, olha, vocês têm que lembrar que vocês, dentro, né, considerando a eternidade, vocês estão sendo bonzinhos apenas uns 5 minutos, né? Então, não é que nós tenhamos créditos, né? A nossa querida Marta Antunes, às vezes ela fala de uma maneira que eu acho muito interessante, não sei se ela já compartilhou isso com vocês, que ela diz o seguinte, que quando a pessoa fala, não, agora eu tenho crédito, né? Tenho bônus hora, mas que bônus hora que a gente não saiu nem do vermelho ainda, né? Então tem muita coisa para a gente fazer até para chegar no 0 a 0. E nessa questão, então, nessa troca, né? Nesse entendimento, nós temos que nos lembrar que considerando que existem espíritos de diversas categorias e que nós podemos sintonizar com essas várias categorias de acordo com o nosso estado de espírito, nós temos que compreender um pouco mais o que nós temos que fazer para não estarmos assim sintonizando e pior ainda entrando em processos que no espiritismo nós chamamos de processos obsessivos por causa de justamente daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que nós estamos realizando. Obviamente, né, quando nós falamos isso, às vezes as pessoas chegam e falam, eu, graças a Deus, essa coisa de obsessor, não quero saber. Eu falo, olha, a verdade é a seguinte, se você disser que tem só um obsessor, graças a Deus, porque pelo menos um todos nós temos. Nós temos o nosso passado, nós temos as nossas inclinações, nós estamos longe da perfeição. O próprio Chico Xavier costumava dizer que para não ter obsessor, só se você fosse santo mesmo, né? Mesmo assim,
conta-se, né, as narrativas que até Jesus sofreu um processo, né, de, vamos dizer assim, os processos de tentação, né, para que ele se desviasse do caminho. Obviamente não aconteceria com o espírito puro governador no nosso planeta, mas mesmo assim, esses espíritos se achegavam para poder impedir, tentar impedir a marcha do progresso espiritual. Então, como fazer para nós não impedirmos, não prejudicarmos ainda mais a marcha do nosso progresso espiritual? E André Luiz, ele tem uma mensagem, né, no livro, como é que é o nome do... Paz e Renovação, que ele chama o decálogo da obsessão, né? Da desobsessão. Então, ele nos dá, assim, algumas dicasinhas, né? Na verdade, são 10, né? O decálogo, para que nós possamos trabalhar em nós mesmos a nossa forma de sermos para não nos tornarmos presas desses espíritos. Lembrando sempre que não necessariamente os processos obsessivos acontecem, né, ou de influenciação de espírito, por causa de espíritos que queiram se vingar de nós ou que são essencialmente maus. Às vezes, aqueles espíritos que ainda estão muito presos na matéria, eles acabam chegando perto de nós por causa das nossas inclinações, por causa dos nossos gostos, que eles querem compartilhar e sem necessariamente procurar nos prejudicar, eles acabam nos prejudicando. Então, a primeira coisa que André Luiz fala nessa mensagem, né, que foi recebida por Chico Xavier, e está nesse livro Paz e Renovação, é para que nós não permitamos que o ressentimento e o azedume nos penetre o coração. Então, trazer ódio, né? Ficar retendo a animosidade em relação a outras pessoas significa que, em vez de nós deixarmos que cresça em nós, né, sentimentos mais positivos, nós estamos usando, assim, vamos dizer, o jardim do nosso coração para deixar que a erva daninha tome conta. Então, quando nós estamos com esse tipo de sentimento, com essa emoção, as nossas vibrações, as nossas emissões vão atrair entidades que tenham esse mesmo tipo de sentimento, que também guardam rancor em relação àquela pessoa que agora é objeto do nosso rancor. Então, nós temos que procurar eliminar de nós esses sentimentos negativos que acabam, às vezes, nos prejudicando mais do que até um outro que nós gostaríamos de ver assim prejudicado. Aí ele fala também para que nós aprendemos a abençoar todos aqueles que nos censuram sem criticar a ninguém. Então, nós conhecemos, né, aquele ditado, ou aquela frase, assim, aquele ensinamento que diz que, às vezes, nós temos que ouvir mais o que os inimigos falam do que os amigos, porque os amigos sempre vão nos tentar, assim, desculpar os nossos atos, e os inimigos, né, aqueles que podemos nos chamar de inimigos, mas eles vão ser, assim, mais realistas, mais duros. Não estamos dizendo que eles possam ter razão, né? Mas a gente tem que parar, ter atenção e prestar atenção. Se uma pessoa chega para você e fala, eu acho você muito orgulhoso, você fala, essa pessoa não me conhece, não gosta de mim. Aí vem outra, fala a mesma coisa, outra fala a mesma coisa, outra fala a mesma coisa. Das duas, uma, ou você é orgulhoso mesmo, ou você está passando uma imagem de uma pessoa que é orgulhosa. Você tem que rever a sua imagem. Então, o que você está transmitindo nesse caso, né? E que está gerando esse tipo de percepção. Lembrar sempre que nós vamos ter pontos de vista diferentes, não podemos impor a outras pessoas o nosso ponto de vista. Vamos falar, por exemplo, então, dessa nossa questão agora, né? Nós temos esse entendimento através da doutrina espírita que vem e causou uma revelação, uma verdadeira revolução em nós mesmos, porque seguramente
realmente aquele que conhece o Espiritismo e que vai se dedicando a esse estudo, a sua prática, né? A prática desses ensinamentos como filosofia de vida, não vai ser a mesma pessoa. Né? Nós não mudamos da noite para o dia, mas se você olhar para você há 2 anos atrás, há 3 anos, 5 anos, 10 anos atrás, você vai ver que existe já, no mínimo, uma conscientização, no mínimo, uma vontade de progredir, e às vezes o que nós queremos fazer é que, por decreto, as outras pessoas, principalmente, né, os nossos familiares, às vezes os nossos filhos, também aceitem os nossos pontos de vista, ignorando o ensinamento do Espiritismo dos diversos estágios, dos diversos níveis, das diversas vivências que nós temos através das reencarnações. Então, seguramente, as nossas reencarnações já nos trouxeram aonde estamos. E agora, só para a gente não achar que a gente já está muito lá, né? Vamos lembrar o seguinte: nós não estamos falando aqui de teoria. Tá? Nós podemos saber muito, que nem eu digo, saber de cor as perguntas dos livros dos Espíritos, trás para frente para trás, os outros livros, mas se a gente não está colocando isso em prática, que é até o que André Luiz fala na sua quarta recomendação, né? Acreditar na realização dos nossos ideais e trabalhar para construir o bem de todos. Então, isso é que o espírita, né, vai estar fazendo, vai procurar justamente acreditar em si, acreditar nos pontos que essa filosofia de vida nos trouxe hoje, vai se empenhar nesse trabalho. E um ponto extremamente importante que ele fala aqui também, que vem de acordo com aquele primeiro, né? Não ter aqueles ressentimentos, o azedume, para não nos sobrecarregarmos com o peso inútil da ansiedade, né? Às vezes é mais forte do que nós sabemos que é difícil, isso aqui tudo é para o aprendizado, né? Nós estamos aqui falando no campo da teoria, mas uma teoria que nós queremos praticar, que nós queremos alcançar, né? Para que justamente nós possamos realmente criar esse ambiente, essa emanação energética ao nosso redor, que vá propiciar que nós possamos ser melhores canais para a espiritualidade superior. Vejam, por exemplo, né, e hoje vocês que celebram, então, mais um ano de existência do grupo, como nós recebemos bênçãos desses mentores espirituais, eles, espíritos grandiosos que nós não teríamos acesso. Não teríamos acesso de maneira nenhuma se nós não estivéssemos realizando aquilo que o codificador nos fala, de fazer o esforço para vencer as nossas más inclinações, né? E então nós estamos fazendo esse esforço, estamos procurando trabalhar em nosso favor, em favor do próximo, aí nós criamos uma sintonia para que esses espíritos possam encontrar condições de chegarem até nós e investirem assim a sua bondade, o seu tempo para que esse trabalho cresça. Então, por isso é que também André Luiz nos convida a cessar as queixas, reduzir essas queixas ao mínimo. Nós temos aquela forma de agir ainda, que se nós temos assim um quadro branco completamente um ponto preto, você pergunta para a pessoa o que você está vendo, ela vai dizer que é o ponto preto e não o quadro branco inteiro. Então, nós temos que realmente, né, agradecer as bênçãos, ter essa noção, por exemplo, que nem eu falo, né, quando Paulo dizia que nós temos uma nuvem de testemunhas, né? E às vezes nós falamos, eu me sinto tão sozinho, tão abandonado. Nós temos que lembrar que nós temos um anjo da guarda, 24 horas por dia, 7 dias na semana, que não descansa cuidando de nós.
que mesmo quando nós os afastamos devido aos nossos atos, eles estão conectados, assim, eu falo que é como se eles tivessem uma babá eletrônica, né? Que eles podem não estar exatamente no ambiente que nós estamos, mas tem um alerta lá que se o bebê que somos nós, né, mexe um pouco mais ou chora, imediatamente eles estão lá como uma presença paternal, maternal, que vai nos trazer essa proteção. E temos os espíritos familiares, temos os espíritos simpáticos, temos os espíritos que trabalham pela difusão das luzes. Então, nós temos muitos espíritos que estão conosco e nos ajudando. Por isso que André Luiz nos fala na sua 7ª colocação: louve, mas louve com sinceridade o merecimento dos outros. Porque toda vez que a gente vê o outro avançar, nós devíamos pensar: puxa, isso significa a transição planetária. Essa pessoa está mudando, eu estou mudando, o próximo vai mudar, vai ser inspirado por essas ações do bem. Está na hora de nós louvarmos, de divulgarmos mais essas ações do bem, para que justamente cada vez mais nós possamos desfazer, né, essa couraça que ainda, como André Luiz falava aqui em um de seus livros, eu acho que é o Mensageiro, que uma das tristezas que ele teve no plano espiritual foi verificar que o planeta Terra não era branco e azul, mas estava contornado, né? Estava assim, imerso nas energias dos pensamentos e ações que nós irradiamos, e essas energias e ações eram muito escuras, uma nuvem escura em torno do nosso planeta. Mas conservar o otimismo, desprendermos aqui das coisas, não que nós não possamos desfrutar, que nós não compreendamos que vivemos na matéria, mas uma coisa é você utilizar das coisas materiais para o seu bem-estar, para o seu conforto, outra coisa é você se apegar excessivamente quando nós só sabemos que vamos passar para um outro plano de vida, que não vão poder levar essas coisas, não cabe na mala, não tem jeito. A, a Polícia Federal lá não vai deixar a gente entrar com a nossa malinha cheia dos seus objetos favoritos, né? Só mesmo que nós trazemos dentro de nós, o que nós adquirimos em amor, em virtude, em espiritualidade e em conhecimento. E falando em conhecimento, uma das recomendações, que é a 9ª recomendação dele, é que nós nunca nos sintamos incapazes de estudar e de aprender, seja quais forem as circunstâncias. Eu lembro desse caso que Divaldo conta, que ele fala que tinha uma senhora que ele conhecia, que já quase na casa dos 90, né, 80 e muitos, resolveu fazer faculdade de medicina. E ela foi contar para o Divaldo, e ele ficou muito surpreendido, né? E aí a gente, até eu imagino, né, como o Divaldo fala, né, como é que ele mantinha essa conversação com ela, né? Aí parece que ele era muito amigo dessa pessoa, falou: bom, mas você sabe, né, que você está fazendo aí a faculdade de medicina, mas provavelmente você não vai ter a oportunidade nem o tempo de exercer a carreira de médica. Ela: mas eu não me incomodo, porque eu já vou sair daqui com conhecimento, depois já venho para a próxima preparada, já estou me preparando para a próxima encarnação. Então, esse é que tem que ser o espírito, né? Quando nós temos esse entendimento dos 2 planos da vida, e que qualquer conhecimento adquirido vai continuar conosco, é um bem né, maravilhoso que nós temos, como Emmanuel já falava nas 2 asas da evolução, né, que eu gosto até de, às vezes, lembrar, né, como nós temos essa representação até nas estátuas que nós temos no Brasil, que falam, né, como o coração do mundo, e vemos assim,
assim, o coração que pulsa do Cristo Redentor, e aqui nos Estados Unidos, pela Norte América, então, vendo justamente, né, a parte da coroa toda iluminada nas questões da liberdade de pensar, naquilo que a gente pode, então, estar adquirindo. Então, essas duas asas da evolução. E, por fim, a lição maior é a lição mesmo do altruísmo. Nós nos esquecermos de nós e trabalharmos pelo próximo. Chico Xavier dizia que não há melhor ação para os nossos momentos de dores do que servir ao próximo, sairmos de nós mesmos e entregarmos a nossa vida ao próximo. Eu lembro que há muito tempo eu li um pouco sobre a biografia de Stephen Hawking, né? O físico que escreveu vários livros e muito importante dentro da academia, em que quando ele foi diagnosticado com essa doença que, né, depois o levou à paralisia, tanta dificuldade, ele chegou a pensar, ainda muito jovem, em se suicidar. E, por alguma razão, quando ele pensou em fazer isso, e naquela época, obviamente, mesmo jovem, acho que era antes dos 20, ele já possuía essa mente brilhante, ele decidiu que, ao invés de se suicidar, ele ia usar a sua potencialidade, enquanto fosse possível, para trazer algum bem à humanidade dentro dessas possibilidades intelectuais que ele possuía. E nós vimos o quão larga acabou sendo a sua existência, né? Quando os médicos não acreditavam que ele poderia sequer, acho que, ter mais uns 2 anos de vida. Então, o sair de nós mesmos, né? A doutor Bezerra de Menezes também tem uma frase que ele diz que quando a vida está muito difícil, né? Que a nossa vida está por um fio, parece que está por um fio para a gente trabalhar mais que esse fio engrossa. Então, meus queridos amigos, irmãos, irmãs, né, falando aqui para vocês agora desses 2 planos da vida, vamos nos lembrar que existe essa enorme possibilidade que temos de compreender que a morte não existe, que o que existe simplesmente são experiências em planos diversos, mas que convergem para um mesmo ponto, porque todos nós aqui dentro, vivendo nessa atmosfera aqui terrestre, estamos trabalhando e contribuindo para essa transição planetária. A transição não ocorre somente no plano material, ela ocorre também no plano espiritual, aonde nós também, apenas espíritos desprovidos dos corpos materiais, nós também realizamos nosso aprendizado, também servimos, também podemos ser úteis. E lembrarmos que nesse processo todo, o importante é mantermos sadia a nossa mente, fazermos essa higiene mental, sempre nos baseando nos ensinos de Jesus que agora se transformam, né? Por isso que as palavras de Jesus são palavras de vida eterna, porque como nós entendíamos ainda num período de infância, de uma maneira ainda muito rudimentar, cada vez mais nós vamos ampliando a nossa capacidade de entendimento. E para terminarmos, lembrando aqui de uma conversa que Chico Xavier teve com Emmanuel, quando Emmanuel comentou com ele que ele tinha ido num dia aí que ele esteve ocupado porque ele estava lá indo estudar o Evangelho. E Emmanuel se sentiu, achou assim muito estranho, mas né, Emmanuel não, Chico, né? Mas Emmanuel, você indo estudar o Evangelho, né? Quando nós pensamos que Emmanuel, em uma das suas encarnações, foi o que criou até o estudo do miudinho, o estudo aprofundado, né? Para entender e degustar cada palavra de Jesus, né? E além da letra, né? Aí Emmanuel falou para o Chico: Chico, ainda vai levar uns 20 bilhões de anos para nós conhecermos o Evangelho.
Aí eu falo que quando encontrar com o Emmanuel mesmo assim, frente a frente, tiver coragem de falar com ele, perguntar, eu vou falar, por que você falou 20 bilhões, né? Que nem o nosso Big Bang tem tudo isso, né? E, enfim, e ele não fala nada que não seja, não tenha alguma coisa, né? Mas ele, aí para ele acalmar um pouquinho o Chico, ele fala, mas não se preocupa que em 1 milhão de anos nós já vamos compreender melhor o Evangelho. Então, nós temos muito ainda que aprender das palavras de Jesus, muito né, a poder, assim, olhar agora desprovidos, né, retirando de nós qualquer um desses atavismos, qualquer um desses dogmas e pensar, por que Jesus falou dessa forma? O que são realmente essas palavras de Jesus? Por isso que esse estudo não passou, não passará, porque representa justamente o que existe na lei do universo. E obrigado, Deus, obrigado, Jesus, obrigado aos amigos espirituais, porque nós somos imortais e temos a possibilidade de fazer cada vez mais crescer o amor, crescer a união entre nós, crescer o nosso entendimento e, quem sabe, um dia ombrear com vocês, para que possamos também realizar essas coisas sublimes e sagradas que vocês realizaram quando estavam conosco. Muito obrigada. Obrigada a você, Jussara. Olha, eu fui acompanhando aqui os olhares, na hora do 1 milhão de anos, todo mundo ficou um pouco... Só no 1 milhão já ficamos assustados. Falava para o 1 milhão de anos, não se preocupe, que 1 milhão de anos vocês já vão entender um pouquinho. Entender um pouquinho do Evangelho. É. Ótimo. Jussara, então, por coincidência, nós estamos, na próxima semana, no Livro dos Espíritos, entrando exatamente no capítulo 9, que é a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. E você tocou em uma das questões que eu, particularmente, gosto muito, e digo que é uma das minhas preferidas no Livro dos Espíritos. Desculpa, eu falei Evangelho primeiro, fiquei com Evangelho no Livro dos Espíritos, nosso estudo, e que é a 459, né? Então, eu vou abrir esse bloco agora de perguntas exatamente nela. Se você teria algo a mais para falar sobre exatamente essa pergunta, quando Kardec diz se os espíritos influem em nossos pensamentos, em nossos atos, e eles dizem que muito mais do que a gente imagina, muitas vezes são eles que nos dirigem. Ainda que nós saibamos, como estudantes da doutrina, que temos o livre-arbítrio e que essa direção cabe a nós também, mas o ponto aqui principal é que muitas vezes a gente não se dá conta mesmo, ainda que estudemos a doutrina, ainda que a gente saiba desse intercâmbio constante, a gente não se dá conta tamanha a influência que nós recebemos. Porque quando a gente, né, tem uma amizade, às vezes, dentro de casa mesmo, alguém fala alguma coisa para a gente, é encarnado. Às vezes a gente nem percebe, mas a gente recebe aquilo como uma influência, aquilo fica ali, né, na nossa cabeça, martelando. Quando são os amigos espirituais ou os irmãos espirituais, a gente, os olhos físicos, né, da maioria de nós não está vendo, a gente não percebe, e essa influência realmente para todos os lados, para o lado mais positivo ou para um lado não tão bom assim, acontece, né? Isso é muito real e então eu gostaria de saber se você pode conversar um pouquinho mais sobre esse ponto. Aline, tem tanta coisa importante aí, né? Deixa eu começar falando sobre o livre-arbítrio, porque a gente sempre vai falar isso, né? Ah, mas eu não tenho livre-arbítrio, não sou eu que decido. É você que decide, você que abriu o seu campo mental
para que recebesse essas influências. Então, depois não, sabe, às vezes eu dou uns exemplos muito bobinhos, sabe, mas esses exemplos que acabam ajudando a gente a visualizar. Se eu fiz um bolo lindo, maravilhoso, ponho ali lá fora no meu jardim, sem cobrir ele, o que você acha que vai acontecer? Né? Vir lá abelha, mosca, tudo, formiga, né? Então, quer dizer, eu tive consciência, eu tenho conhecimento disso, nós temos o conhecimento disso. Existem, né, as formigas, os mosquitos por aí, né? Então, eu tenho que criar essa rede de proteção. E isso é puro resultado do nosso livre-arbítrio, principalmente para aqueles que já conhecem e têm esse entendimento. E, às vezes, quando nós pensamos em influência, nós vamos sempre estar pensando, né, tem os espíritos que estão aqui do meu lado e me influenciando e me falando isso, me falando aquilo. Mas não necessariamente tem até um diálogo, ou tem até uma presença específica. Quando eu entro num determinado ambiente, que nós vamos saber que vão ser ambientes mais propícios a entidades ainda mais conectadas aos prazeres, às paixões materiais, eu estou me expondo a receber aquela energia. Né? Então, eu vou ficar contaminada da mesma forma que se você, vamos dizer, né? Hoje, graças a Deus, a gente já não tem mais isso, mas tinha, assim, lugares que você entrava antes, era aquela fumaça de cigarro, né? Se você entra num ambiente que está cheio de gente fumando, você pode não fumar. Não vamos nem falar aqui de second-hand smoker, tá? Para o meu exemplo, não vamos pensar nisso, mas mais ou menos, né? Você pode até não fumar, mas não tem como você sair daquele ambiente sem estar inteirinha cheirando cigarro. Então, nós nos contaminamos também com essa energia, e quando eu estou cheirando o cigarro, vamos dizer assim, ou quando eu estou com essa energia negativa aqui, eu não fiz, eu não fui conivente, eu simplesmente estava lá presente, eu carrego aquilo comigo, e aquilo pode ser o suficiente para bloquear em mim algumas possibilidades de trazer mais luz. Ou de deixar que a luz impere. Então, é por isso a gente chega em casa, toma banho, tenta te livrar daquela, né, daquilo. Então, essa higiene que a gente faz física, a gente tem que fazer também uma higiene mental, né? Por isso que é sempre recomendado a oração, porque nós vamos estar sujeitos a isso, às vezes, nos locais que frequentamos, até nos transportes públicos, né? Por exemplo. Nós vamos estar sujeitos a essas influências. Então, não vamos pensar só em uma. É lógico que quando nós vamos falar de obsessão, nós vamos falar da ação persistente de um espírito que começa numa influenciação, vai se cada vez mais se alojando. Mas existem também essas influências que acabam nos prejudicando, né, sem necessariamente serem até dirigidas a nós por um espírito. Então, eu acho que essa questão, né, acho que, né, aquelas questões que os espíritos dão uma chacoalhada na gente, presta atenção, porque de repente você está num impulso, né, falando coisas que não vêm nem do seu sentimento, e às vezes a gente vê isso. Por que eu estou pensando isso? Por que de repente comecei a ficar implicando com aquela pessoa? Né? A pessoa nem fez nada para mim, de repente agora eu resolvi implicar porque ela cortou o cabelo, eu achei esquisito, e aí eu já começo a ver outros defeitos, e isso tudo pode ser uma influenciação. Então, é por isso que, né, nesse processo, inclusive, que Joana de Ângeles vem trabalhando tanto conosco, que é o ponto principal do Espiritismo, que é a nossa transformação moral, né, nossa transformação espiritual. Então, quando nós estudamos Joana de Ângeles, nós estamos estudando 100% o que Kardec nos trouxe na codificação, 100% o que Jesus nos trouxe nos seus ensinamentos, no Sermão da Montanha, por exemplo, do nos conhecermos, de moldarmos, né, e de trabalharmos em nós essas nossas virtudes. É por causa exatamente disso, porque nós vamos fazendo essas afinidades. E aí esse reino existe ao nosso redor.
esse reino está interagindo com nós. Então, o que que eu vou fazer? Com quem que eu quero interagir, né? Por isso que eu acho que é muito importante essa questão, e eles falam, olha, e presta atenção, porque pode ser mais do que você pensa, né? Quando a gente faz aquele, né, aquele comentário alfinetando, por exemplo, sabe? Fala, não sei nem por que que eu fiquei irritada, por que que eu falei daquele jeito, né? Mas aí falou, pode, já de alguma forma a gente deixou uma possibilidade para que isso acontecesse, né? Agora, vamos ser realistas. Eu costumo dizer sempre isso, gente, me repito. Lembra que nós estamos na terceira categoria de espíritos, e terceira aqui não é medalha de bronze, não, é a última, né? Não tem nada abaixo daquela, tá? Então não pensa, não, ainda ganhei medalha, não. Aqui, terceiro lugar não é medalha, nós estamos lá embaixinho, entendeu? Então, ok, melhor a gente ter consciência disso e saber que tem muita coisa para subir ainda, e tem muita possibilidade pela frente, mas ter consciência das nossas limitações. Agora, não é porque eu tenho limitação que eu simplesmente vou dizer, pau que nasce torto, morre torto. Em espiritismo, essa expressão não existe. Quem nasceu... Para começo de conversa, nós nem nascemos torto, porque nós somos filhos de Deus. Né? A gente é que foi entortando pelo caminho, nascemos direitinho, sabe como? Com a centelha divina, gente. A gente tem, surgiu da centelha divina. Sabe o que é você surgir da centelha divina? Aí a gente, de alguma forma, foi colocando tanta coisa aqui, né? Que até, vamos dizer, obstaculizou a centelha divina de se manifestar. E agora a gente está com tanto entulho em cima dessa centelha divina que a gente precisa tirar para que ela possa se manifestar. Então, nós nascemos como centelha divina. Fomos tomando caminhos que acabaram nos complicando, mas o nosso destino é brilhar novamente em centelha divina, agora com todo o aprendizado, com as duas asas da evolução, de conquistas intelectuais e conquistas morais. Obrigada, Jussara. Alguém aqui? Tem alguma uma pergunta desse capítulo, do tema? Não? Então, vamos lá. Jussara, na verdade, assim, vou insistir mais um pouquinho no oculto, na transmissão oculta, né? Nessa questão de realmente nós ser mais específico assim no questão de como que a gente, então vamos lá, como que podemos perceber, né? Você já até falou que são alguns exemplos. Às vezes a gente nunca teve nenhuma animosidade com alguém. Aí, de repente, começam a surgir ideias e você, literalmente, do nada, né, começa a criar uma antipatia ou umas certas implicâncias. Então, isso, por exemplo, pode caracterizar uma dessas influências ocultas, né? E, então, nesse sentido, porque a gente acaba que a gente vai vivendo, né, Jussara, o dia a dia. Aí a gente, ou quando a gente sai do centro, ou quando a gente acorda, acordou, fez uma breve oração, quando a gente faz, e aí as coisas começam a acontecer, a gente sai de casa, trânsito, chega no trabalho, e a gente vai, na verdade, ficando tão envolvido com aqui, o terra-terra, o mundo material, que a gente, às vezes, não se dá conta, ainda que a gente tenha esse conhecimento, né? E ainda que alguns tenham mais uma sensibilidade e tenha ainda esse estudo, né, da questão mediúnica e saiba, ainda assim a gente, como você já também falou, né? Então, assim, o que eu gostaria talvez que você falasse mais um pouco assim, realmente existe, né? Realmente nós recebemos essas influências o tempo todo. Então, esse cuidado,
né? É um cuidado, o cuidado você já falou, mas como perceber? Vamos ficar atentos, porque é bem sério, né? E a gente sabe, por exemplo, Jussara, você há anos aí na doutrina espírita, fundou o Centro Espírita, né, aí de Nova York, então vocês devem também passar por isso, por exemplo, como comunidade, como instituição. Como que os ataques vêm, como essas movimentações acontecem, de repente a gente se pega assim, vivenciando situações que a gente assusta um pouco, né? Entre os companheiros da seara, os irmãos de caminhada, estudantes da mesma doutrina. Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso, obrigada. Claro, na verdade, a gente também podia fazer um seminário sobre isso, né? Sim, essa merece seminário. A gente pode ter uma dobradinha. Olha, você tocou num ponto que é realmente muito importante, até antes de você falar, era onde eu gostaria de estar talvez enfatizando os nossos comentários. Então, como eu estava falando, né, não é para a gente se assustar, é para ser realista. Se a gente tiver só uma influenciação, só um obsessor, dá pulos de alegria, porque você já está muito à frente de muita gente, né? Até costumo dizer também, até nesse cuidado, né, de lembrar que o nosso lar é sagrado, né, que o nosso lar é um templo, quem você convida para sua casa? Porque toda vez que você convida para sua casa, tem sempre um plus one, sabe? É, então, quando você está convidando uma pessoa para sua casa, lembre que ela vai trazer um plus, pelo menos um plus one. E quem sabe se esse plus one vai gostar de ficar lá, né? Então, vamos lembrar disso também, desse momento de sagrado. Mas quando nós falamos, então, por exemplo, eu vejo muita gente falando, isso me entristece muito, para dizer a verdade, né? Falando mal do movimento espírita. E eu até chego para essas pessoas e falo, se você já realizou que quando você está falando mal do movimento espírita, e até para mim, eu sou o movimento espírita. Você está falando mal de mim. Então, vamos lembrar que o movimento espírita, o espiritismo, não tem nada de errado. O que tem de errado somos nós. O que estamos ainda falíveis somos nós, por causa disso que nós falamos. Nós somos imperfeitos, nós temos, assim, as nossas mazelas, nós temos, assim, sabe, ainda vemos que existe aí o ciúme, as intrigas, né? As reencarnações também explicam isso, que essas disputas já vêm de outras encarnações. E quando a gente fala no centro espírita, então é muito propício para nós estarmos falando isso hoje, já que vocês estão celebrando os 3 anos, eu costumo falar o seguinte, gente. Quando nós nos reunimos para formar um centro espírita, para fazer uma comunidade naquele local que nós chamamos centro espírita, primeiro de tudo, não vamos imaginar que fomos nós que fizemos. Tá? Esse plano é do plano espiritual e fomos convidados a retornarmos à matéria e fazermos a nossa a parte que nos compete, que seria a parte material. Então, poucos de nós estiveram realmente, talvez, envolvidos na planificação. Nós fomos convocados, né, convidados por acréscimo de misericórdia para podermos, então, realizar a parte física desse trabalho. E todos nós estamos comprometidos. A pessoa que frequenta, não é são os diretores da casa. Agora, como é que fez essa junção dessas pessoas? Gente, nada acontece por acaso. A pessoinha que está aí do teu lado, os outros diretores, os frequentadores, o que dá água, o que abre a porta, o que limpa o chão, nós temos um passado juntos. Então, eu costumo dizer que quem está na frente da equipe, aqueles que estão na frente da equipe, antes era o chefe do bando. Foi aquele que convocou um monte e desviou a vida de todo mundo, inclusive a dele. Então, era o chefe do bando. Hoje,
tem mais responsabilidade em relação a essas pessoas. E aí, esse chefe do bando, gente, eu falo assim, bem descontraído, tá? Porque às vezes tem assuntos que são tão pesados, tão difíceis para a gente lidar, que se a gente não colocar um pouquinho de humor, né, não dá para lidar com eles, não. Então, esse chefe do bando, finalmente, depois de muito sofrer, de muito desviar, de muito isso, muito aquilo, chega numa oportunidade dessa e fala, tá bom, agora eu vou encarar, chega, né? Tá na hora de eu crescer, tá na hora de eu mudar de vida. Então, vocês me dão oportunidade, aí os amigos espirituais, sim, você vai ter oportunidade, vamos te dar curso, preparação, aqui, não sei o que, tudo para você ir. Só que tem um probleminha, né? Aí, como a gente fala aqui em inglês, there is a catch. Sabe aquelas pessoas, aquelas mais que você desviou do caminho, elas vão ter que ir com você junto. Vão ter que estar lá fazendo esse trabalho, e você vai ter, do mesmo jeito que você teve que ter paciência para ensinar a matar bem, a roubar bem, a isso, aquela coisa do mal bem, agora você vai ter que ter a mesma paciência para fazer o trabalho do bem. Agora, você vem, ainda que imperfeito, ainda que a gente fale, convicta. Os outros não necessariamente. E aí é que começa assim, aquelas picuinhas, essas disputas, e obviamente, né, Divaldo tem nos alertado tanto, inclusive através da literatura de Manuel Filomeno de Miranda. Hoje nós temos os amigos da luz, e que não tem jeito, né? Não tem como a escuridão impedir o amanhecer. Mas eles estão trabalhando arduosamente com muita, vamos dizer assim, organização, inclusive, coordenação, para minar as forças de todos os focos de luz que existem. E o espiritismo, ou a árvore do evangelho, ela se alimenta de raízes que estão espalhadas pelo mundo inteiro. E às vezes a gente acha, vocês aí em British Columbia, eu aqui também em Nova York, outros lugares menores que nós temos, entendeu? A gente acha que está lá um cantinho isolado, não tem responsabilidade com aquilo. Você é uma daquelas raízes. Pode ser que seja uma raizinha que está lá, mais escondidinha ali na terra, ainda meio fraquinha, mas se essa raiz se contamina, ela pode derrubar uma árvore. Então, não podemos mais pensar em isolacionismo quando nós estamos falando na divulgação da mensagem do Cristo. Pode parecer que nós estamos aí num cantinho do mundo, aí pouquinhas pessoas, e não parecer que a gente é grande coisa, mas a gente pode destruir tudo isso. Então, esse cuidado, às vezes, então nós começamos a perceber, isso é comum, se começar a vir algum pensamentozinho de animosidade, presta atenção, porque esse pensamento pode ser já uma infiltração, que não seja nem diretamente ligada a você, mas ligada à causa do bem, para destruir. Então, é aquilo que Jesus já falava, observa, vigia e ora. Né? Não tem outra forma, e nós não temos a capacidade ainda, sabe? Então, por isso que agora, por exemplo, André Luiz, ele chega e fala o que nós podemos fazer para prevenir. Porque não necessariamente nós temos a capacidade de imediatamente identificarmos esses processos. A gente lá logo fala, não, hoje acordei com dor de cabeça, estou irritada por causa disso. Será que é só por causa disso? Sabe? Mas principalmente nesse trabalho, para que esse grupo, né, daqui a pouco faça 30, não é só 3, faça 30 e vai aí para frente, né? Tomem esse cuidado pessoal. Eu já falei isso para muitas pessoas e, infelizmente, algumas delas eu vi que acabaram não conseguindo realmente, infelizmente, realizar, né? E acabaram se desviando, acabaram caindo,
Presta atenção nisso, se tiver esse sentimento de animosidade, gente, não tem por que a gente falar, mas é porque você é chefe disso, ou é chefe daquilo, ou é diretora, presidente, não sei o quê. Aqui nós não somos nada, em relação a Jesus, nós não somos nada. Então, a causa é de Jesus. Não tem por que ficar pensando nesses personalismos, achar que a outra está mandando, ou como diz aqui, falava André Luiz, querer impor os nossos pensamentos, os nossos pontos de vista. Agora eu vou ficar melindrada porque a turma ficou do lado dele e não ficou do meu lado, e está tudo obsediado, né? Será que está tudo? Sou eu que estou, né? Então, eu sempre falo, gente, a gente vive numa comunidade e temos pessoas que são que são muito nobres e que já mostraram pelo seu trabalho, pela sua dedicação, que são pessoas que nós podemos confiar para trocar ideias, para falar. Não vamos ficar isolados se tem alguma dúvida na forma como deve conduzir um trabalho. Eu me lembro uma vez, gente, veja como essas coisas são sutis, né? Uma amiga muito querida, uma trabalhadora incrível dos centros espíritas que eu frequentei, que eu também já mudei muito de lugar, né? E um dia eu estava chegando no centro espírita, subindo a escada, e aí eu escuto umas pessoas que vinham, naquele dia eu ia até fazer palestra, umas pessoas que vinham atrás de mim falando, ai, você viu agora que maravilha, a gente tem água benta aqui no centro, você pode comprar água benta e levar para casa. E eu fui me arrepiando, pensando, meu Deus do céu, o que é essa tal da água benta no centro? Como é que eu não sei disso? Aí essa amiga que, sabe, super dedicada, sei que ela tinha tido a ideia de que ela via muita gente chegar no centro levando sua garrafinha, às vezes esquecia, porque queria levar de volta para a água, aquelas coisas que a gente ainda tem, né, nessas práticas, esquece que Deus também está no seu lar, e que se você fizer uma oração também vai fluidificar a tua água lá, né? Quem sabe até melhor, porque vai direto só para você e suas necessidades. E aí ela falou, eu vou lá comprar a água ali, aquela, né, que a gente compra lá os pacotes, e trazer para as pessoas que quiserem já terem e levar para casa. E, obviamente, o centro não podia ficar doando isso, ela estava cobrando o preço de custo da água, né? O centro ia cobrar o preço de custo da água, não era, né, teve nenhum ganho nisso. Obviamente só durou aquele dia, né? Porque eu rodei a baiana lá, né? Imagina, né, gente? Mas eu falei, gente, não dá para as pessoas começarem a achar que a gente está vendendo água benta aqui agora, né? Então, você veja, às vezes a gente tem ideias boas, na boa intenção de servir, tudo, mas precisa ponderar, será que ela é boa mesmo? Então, vamos ficar mais abertos nisso, vamos procurar ser mais tolerantes, vamos entender essa situação aí do bando, de chefe de bando, de a gente estar aqui tudo com compromisso, porque você não parou nesse seu centro espírita a troco de nada. Vamos refletir sobre isso, e aí é aquela coisa, prestar atenção nos nossos pensamentos. Eu acabei não completando quando eu falei sobre o estudo de Joana de Ângeles, o conhecimento de si mesmo. Então, a única forma de a gente começar a pensar mesmo é começar a ligar mais a nossa própria mídia, olhar mais o meu Instagram interno, sabe? Ver como é quais são os meus sentimentos, o que está fotografando hoje de pensamento, de sentimento, de ação, para eu poder ver, né? Como falava Santo Agostinho, faça a sua análise no final da noite, mas eu, mais do que a do Santo Agostinho, eu gosto do comentário de Kardec. Porque Kardec, pragmático do jeito que ele era, ele chegou ao seguinte, tipo assim, eu sei para quem que eu estou falando, eu conheço vocês. Então, agora, quando vocês forem seguir o conselho aí do Santo Agostinho, lembra que a resposta tem que ser categórica, é sim ou não. Você foi bonzinho hoje? Eu fui até o meio-dia, depois do meio-dia, peguei um trânsito, me tirou do sério. Já não serve. Ou você foi ou você não foi, de acordo com Kardec. Então, é ser pragmático, porque se conhecer a si mesmo vai nos levar cada vez mais a podermos discernir o que pertence a nós, o que não pertence a nós, e inclusive o que pertence a nós e que deve ser mudado, porque às vezes quem é obsessor dos outros somos nós, não é verdade? Ótimo, Jussara. Muito obrigada, viu, pelas reflexões, os esclarecimentos.
A gente já está indo para o final do nosso encontro. Mais uma vez, lhe agradecemos imensamente. E você poderia, então, fechar fazendo uma prece final? Claro, com muita alegria. Muito obrigada. Pai amado, de bondade e misericórdia, com que alegria hoje nos reunimos, sentindo a presença dos seus emissários, e especialmente a desse querido espírito trabalhador do bem, a querida Meimei, cujo nome representa o amor que devemos ter em relação uns aos outros, refletindo o seu amor por nós, que nos é dado de maneira incondicional. Rogamos por essa instituição, por seus trabalhadores, que possam se manter firmes ao compromisso assumido de própria reforma interior, de compreender a oportunidade bendita que neste momento de transição nos é dada. Fomos chamados e escolhidos porque o potencial do bem já pulsa em nós. Ó Pai amado, que seguindo as orientações, o caminho da verdade e da vida, nosso Mestre Jesus, possamos fazer com que este coração pulse mais ainda no desejo de servir, da prática do bem e da nossa moralização. Proteja esse centro espírita nesta pátria, que eles possam se irmanar em fraternidade, realizar esta tarefa tão sublime de espalhar o amor por toda a humanidade. Que assim seja.